Fala, meus queridos, tudo certo? Aqui é o Miru e hoje finalmente vamos começar a nossa análise do mangá de Fire Force, algo que eu tô prometendo há muito tempo e finalmente teremos. Só para deixar claro para vocês entenderem qual que é o objetivo desses vídeos aqui. Eu basicamente vou repassar o mangá, eu vou recontar a história do mangá, capítulo por capítulo. Claro que eu vou contar de uma forma dinâmica e resumida, ou seja, eu não vou citar fala por fala, quadro por quadro, até porque eu acho que vai ficar muito maçante, muito cansativo para quem tá vendo o vídeo. E lembrando, estes vídeos de análise vão ser basicamente uma análise mais simples, tá? Vão ser uma análise mais rasa. Os vídeos de análise mais complexa, mais aprofundada, tanto dos personagens quanto da lore, de lutas, de acontecimentos, eu vou fazer em vídeos separados, como eu já fiz um da Princesa Ribaná. E enfim, eu espero que vocês gostem. Se você nunca viu o mangá de Fire Force, eu acho que você consegue utilizar esses vídeos para conhecer a história. Claro que nada, absolutamente nada substitui você mesmo ir lá e ler o mangá. Mas caso você não tenha essa oportunidade, eu fico feliz se você puder utilizar esses vídeos para conhecer o mangá de Fire Force. E se você já conhece o mangá e quer reacompanhar aqui e ver a minha opinião, ver a minha análise sobre as coisas do mangá, eu agradeço igualmente a sua presença aqui. E é isso, galera. Bora lá então? Começamos o capítulo 0 com um texto muito curioso, Death by Fire. Vemos um homem de aparentemente terceira idade começar a pegar fogo de repente. Seria essa a morte carbonizada do qual a primeira página se refere? E logo somos apresentados ao nosso protagonista. Aparentemente ele está atrasado para pegar o trem e nessa pressa aparentemente sai uma faísca de fogo do seu pé de forma bem misteriosa. Tromba com uma garota e dá um sorriso muito estranho, já mostrando não ser uma pessoa muito normal. O nosso protagonista está aparentemente atrasado para algo, e é nessa espera do próximo trem que as sirenes tocam, junto delas o aviso de incêndio. Quando o trem chega, percebe-se que era um flamejante, um ser humano que tinha sofrido combustão. Eis então que chega a Brigada Especial da Unidade 8, do qual não parece ser desconhecida para o nosso protagonista. O curioso é que o líder dos integrantes da brigada também parece conhecer o nosso protagonista. E então começa o confronto. Uma das integrantes começa a rezar pela alma do flamejante, enquanto o líder lança uma bala para segurar o flamejante. Enquanto isso, outro integrante pede para preparar a Pile Bunker, o que aparentemente deve ser uma espécie de arma. O flamejante atira uma bola de fogo no grupo e outra integrante simplesmente repele o fogo com as próprias mãos. O Pile Bunker atinge o flamejante e ele é totalmente destruído. Após isso, uma estrutura cai de forma inesperada e o nosso protagonista também de forma inesperada corre com fogo nos pés e salva uma das integrantes da unidade a tempo. Então, finalmente a identidade do nosso protagonista é revelada, e ele está designado a entrar justamente nesta Brigada 8, e este seria o seu primeiro dia. Seu nome é Shinra Kusakabe, o bombeiro de terceira geração. Um dos integrantes faz um comentário curioso sobre Shinra ser conhecido por suas pegadas de demônio. Então Shinra chega na igreja da 8ª Brigada. Aparentemente a fé das pessoas é algo crucial para o funcionamento desse mundo. Entrando lá, Shinra conhece o comandante da unidade 8, Akitaru Obi, e também o nome do líder da operação, que vimos há pouco, o Takehisa Inawa, capitão da unidade 8. Temos uma breve explicação do porquê daquele sorriso bizarro do protagonista. Ele explica que sorri dessa forma quando está nervoso, e na moral, eu achei isso muito engraçado. Shinra diz que está lá pois quer se tornar um herói, mas logo Takehisa começa a puxar informações do passado dele, alegando que Shinra era um delinquente, que ele estava lá apenas para limpar seu nome. Somos apresentados as duas personagens femininas, até então. A de cabelo escuro chama-se Maki e a freira chama-se Iris. Então, em uma reunião, o comandante Obi explica um pouco sobre esse universo para nós. Essa combustão flamejante nas pessoas aconteceu de repente, do nada. Muitas pessoas no mundo começaram a sofrer com isso. Posteriormente, começaram a surgir pessoas conhecidas como segunda geração, que são pessoas que não são só imunes a esta combustão, como também possuem o poder de manipular o fogo. E posteriormente surgiu o que são chamados de terceira geração. Estes, além da imunidade à combustão do fogo, podem ir além
além, eles possuem o poder de criar fogo livremente em seu corpo. É explicado também que Maki e Takehisa são de segunda geração, ou seja, tem poderes de manipular o fogo. O Shinra é da terceira geração. Como vimos anteriormente, ele conseguiu criar fogo nos pés e correu para salvar Iris. Tanto o comandante Obi quanto a Iris são pessoas normais que não possuem poder algum. Temos um curtíssimo flashback do passado de Shinra, onde a própria avó dele chama ele de monstro. E o Shinra alega ter visto uma sombra estranha naquele dia. De repente, toca a sirene, pois um flamejante foi encontrado na região de Torigoe, e todos juntos no seu veículo chamado Macbox vão para a ocorrência do fogo. Começamos vendo a brigada em direção à ocorrência. Enquanto isso, Shinra tem uma breve lembrança do seu passado, dizendo para sua mãe que queria ser um herói. Quando chegam no lugar, podemos ver que há bombeiros jogando água para tentar amenizar o fogo. Será que existem bombeiros normais neste mundo também? Descobrimos que o flamejante é na verdade a esposa do dono da fábrica, este que apenas pede para que permitam que sua esposa descanse em paz. Entrando na fábrica, Shinra fica assustado do quão intimidador é um incêndio e vai tendo vários relapses do incidente que teve em sua infância. Vemos aqui um bom exemplo do quão bem a Maki consegue controlar as chamas, abrindo caminho para que seus companheiros avancem. Eis então que o flamejante surge e ataca Shinra fortemente, o deixando desacordado. Neste momento temos mais informações de seu incidente de infância. A princípio, entende-se que por causa do seu fogo nos pés, a sua casa pegou fogo, assim levando a óbito sua mãe e seu irmão recém-nascido Shou. Shinra afirma que existia uma sombra na casa e que ele não era o responsável pelo incêndio. Voltando para a batalha, recebemos a informação de que a única forma de derrotar um flamejante é destruindo seu núcleo, que fica dentro do seu peito, na região do coração. Vemos que o líder Inawa tenta acertar o flamejante com tiros, e logo após o comandante Obi também tenta acertá-lo com seu machado otimizado tipo 2, com a ajuda da Maki. Ambos falham. E é neste momento que a irmã Iris começa as prestes e Shinra parte para cima do flamejante. E apesar de relembrar momentos tristes do passado, ele acerta um golpe certeiro no núcleo do flamejante e o destrói por completo. Após a vitória, ao sair da fábrica, Shinra recebe um sincero agradecimento do dono da fábrica. E não só isso, recebe também palmas de todas as pessoas presentes. Para quem quer se tornar um herói, esta é uma ótima forma de começar. E é neste momento que vemos Shinra sorrir de forma legítima pela primeira vez. Chegando na unidade, Shinra descobre que terá que participar de um torneio de calouros. Um torneio que une todos os calouros recém-chegados nas brigadas especiais. O comandante diz que ele não irá sozinho. Tem outro calouro que também está prestes a chegar e fará companhia para Shinra neste torneio. Então, um novo personagem é nos apresentado. O tal novo integrante da Brigada Especial 8 é um antigo conhecido de Shinra, Arthur Boyle. Já vemos de cara que eles não se dão nada bem e começam a brigar pelos motivos mais idiotas possíveis no terraço da unidade. Lá estava a Maki mostrando suas habilidades para Iris. Eis então que o capitão aparece e pede para a Maki enfrentar Shinra e Arthur. A princípio, tanto os personagens quanto nós, leitores, ficamos apreensivos com o que poderia acontecer com a Maki, mas na prática ela derrota os dois com facilidade. Nesta luta descobrimos a principal arma de Arthur, Excalibur. Sim, se você já leu Suiter, esse nome é familiar, não? Uma espada que utiliza plasma, que é uma variação do Arquente controlado pelo Arthur, ou seja, ele é da terceira geração, assim como Shinra. Maka controla o fogo produzido por Shira e Arthur e vence a luta com tranquilidade. Surge uma emergência. O caso de um flamejante é informado. O pai de uma garotinha se transforma em um flamejante dentro de casa. Chegando lá, vemos uma mão misteriosa segurando um frasco de aparentemente areia. Então surge uma explosão na janela da casa e essa explosão fez formatos muito estranhos. Enquanto isso, aparentemente em outro lugar, vemos dois personagens misteriosos comentando que tudo está sendo preparado. Eles entram na casa para combater o flamejante
e então avistam um flamejante, porém, misteriosamente, ele não tem nenhuma reação violenta. Ele os cumprimenta normalmente. Arthur atravessa sua Excalibur sobre o flamejante e ele é destruído. Porém, este comportamento passivo do flamejante choca Shinra e os outros integrantes. De repente surge uma explosão no teto, uma explosão parecida com a anterior, obrigando os personagens a saírem rápido de dentro da casa. General Obi consegue guardar um quadro com a foto da garota e seus pais e tenta reanimá-la de tantos acontecimentos traumáticos. O cara misterioso aparece novamente, agora nos permitindo ver o seu rosto, deixando a entender que ele tem algo a ver com tudo isso que está acontecendo. Então, como já dito antes, começa o torneio de calouros. Antes do torneio começar de fato, Shinra conhece alguns personagens. Conhecemos os mascotes da agência do combate de incêndios, 119. Vale ressaltar que esse nome tem alguns trocadilhos. O primeiro é o óbvio, 119, 119 ou 119, um número clássico sendo conhecido como número de ligação para acionar os bombeiros. E também na língua japonesa tem um outro significado, 11 soa como wan, que é a representação do latido de cachorros, enquanto nine ou nya, que é uma representação do miado do gato. O cachorro com cara de cinquentão é o Mamoru, o cachorro do meio é Res e a gatinha é Kyu. Ou que? Vemos que na plateia temos o presidente das indústrias Haidima e temos também o sacerdote do Templo do Sol Sagrado. Também vemos que um daqueles caras misteriosos também está presente acompanhando o torneio. Shinra percebe que o comandante da unidade 1 é muito parecido com o bombeiro que estava com ele no dia do acidente de sua família. Por isso ele tenta falar com ele. Então ele é interrompido pela talvez mais polêmica personagem dessa obra, a Tamaki. Ela é a caloura da unidade 1 e é uma personagem que o Okubo quis colocar uma imagem satirizada da comédia ecchi, ou ecchi, que a gente conhece. Ela possui uma espécie de síndrome que sempre acaba em situações embaraçosas com as pessoas por perto, como se fosse um tipo de maldição. Acaba que o comandante diz que não lembra, mas Shinra desconfia que ele esteja escondendo alguma coisa. Então o teste irá começar. A tarefa é simples, entrar no prédio que estará simulando o incêndio, resgatar os sobreviventes e ir em direção ao flamejante. Shinra usa sua habilidade para ir na frente de todos e entrar o mais rápido possível no prédio. Tamaki utiliza sua técnica Nekomata para escalar e também entrar rapidamente no prédio. Chegando lá, Shinra encontra os sobreviventes do teste totalmente desacordados e de repente se dá de cara com um homem misterioso de antes. E este homem misterioso diz saber sobre o passado de Shinra. Então o cara misterioso diz que Shou, o irmão mais novo de Shinra, não morreu no incêndio de sua infância, e isso deixa o Shinra perplexo. Esse cara misterioso mostrava saber muito sobre o passado de Shinra e sobre os flamejantes, porém ainda assim ele não era nada confiável. É uma pessoa que invadiu a prova e atacou pessoas inocentes. Por isso Shinra foi pra cima dele. Shinra começa então tentando acertar um chute em um ataque giratório. O homem misterioso tira um frasco com uma substância com aparência de areia e logo depois causa uma explosão. Shinra consegue escapar da explosão, porém toma uma cotovelada. Logo depois surge mais areia e outra explosão acontece. O homem cria umas espécies de cartas de baralho e joga elas no Shinra e acaba o acertando e o deixando ferido. Este homem misterioso era assustador e claramente pretendia matar o Shinra. Ele então se vira para Shinra e traz a informação mais bombástica do mangá até agora. O irmão de Shinra, que supostamente estava morto devido ao incêndio, está vivo. Shinra a princípio se recusa a acreditar nas palavras dele e parte para cima novamente. Tenta acertar alguns chutes, porém o misterioso os defende. Então Shinra sobe para pegar mais impulso e cai com um chute muito poderoso, porém o inimigo desvia. Arthur e Tamaki chegam no local onde está o Shinra. Shinra informa tudo o que aconteceu para eles. A princípio o Arthur não acredita muito, mas logo ele cede e vai para cima do vilão. O homem misterioso desvia facilmente dos ataques com a Excalibur de Arthur. A Tamaki também chega para enfrentá-lo, mas ela não vê as areias explosivas se aproximando dela. E Shinra consegue salvá-la a tempo antes que elas explodam. Percebendo que estava acuado, o homem misterioso decide fugir. Ele enche o lugar da prova com seu pó explosivo e desaparece, forçando Shinra e os outros saírem de lá o mais rápido possível,
e salvarem os inocentes da prova. E então o Homem Misterioso nos revela o seu nome: Joker. Saindo de lá, Shinra tem uma conversa com Obi sobre este cara misterioso e que quer ir atrás de respostas. Então Obi o avisa que a organização da Brigada Especial não é tão coesa quanto parece e explica como foi a criação dela. Obi explica para Shinra que a organização foi criada por 3 instituições: a Agência de Combate de Incêndios, o Exército de Tóquio e o Templo do Sol Sagrado. E cada uma dessas instituições tem seus próprios interesses e influenciam de forma diferente nas unidades especiais. Por exemplo, o Templo do Sol Sagrado tem grande influência na Unidade 1, do qual é formado principalmente por pessoas vindas da igreja. A Unidade 2 responde diretamente ao Exército de Tóquio, são os bombeiros de caráter mais militar. Enquanto na Unidade 5, apesar de na teoria estar centrada no Exército de Tóquio, na prática são as indústrias Heidemann que têm uma influência sobre lá. As indústrias Heidemann é uma empresa muito grande na obra e são responsáveis pelo fornecimento de todos os equipamentos utilizados pelas brigadas especiais. São basicamente essenciais para a existência delas. Por isso eles têm capital e influência gigantesca nos bastidores. Então, depois de algumas pesquisas, eles descobrem que o pó explosivo utilizado por Joker é na verdade cinzas de flamejantes, o que torna isso mais misterioso ainda. E então, após isso, Shinra e Arthur são mandados para uma missão de tirar Mamoru, um dos 119, da árvore e ajudá-lo com seus balões. Enquanto isso, um ex-bombeiro condenado em vários homicídios está sendo julgado e de repente ele começa a pegar fogo e vira um flamejante. Ele começa a destruir tudo e é claro que a unidade 8 é acionada. Shinra e Arthur, após tomarem bronca de Hinawa, chegam para enfrentar o flamejante. E então Shinra chega acertando um forte chute nele, o lançando para longe. O Arthur acerta um soco com a parte de fora do punho. E então ambos o acertam ao mesmo tempo. O flamejante tenta queimar um civil, mas Maki estava lá também e retém o fogo. Eis então que o flamejante simplesmente se rende. Isso mesmo. E isso deixa o Shinra perplexo. Mas, sem pensar duas vezes, Hinawa acerta um tiro no flamejante e demonstra não sentir empatia alguma por ele, mesmo depois dele ter se rendido. Então o flamejante chama todos de assassinos e consegue fugir. Claramente o flamejante tinha consciência, e isso fez com que Shinra hesite um pouco em ir atrás dele. Porém Hinawa é claro e diz que Shinra não deve dar ouvidos a ele e deve aniquilá-lo. Então vemos o flamejante passeando na cidade e logo após decide atacar uma criança. Shinra aparece em sua frente e acerta um chute potente, jogando o flamejante para longe. Aí eles começam uma discussão moral sobre salvar muitas pessoas, justificar matar algumas poucas. Então o flamejante joga um carro contra um casal e Shinra surge na frente e apenas com um chute lança o carro para longe. E lá do alto ele atinge um outro chute no carro, o lançando em direção ao flamejante. Isso assusta muito o flamejante e faz ele se questionar o que é este garoto. Ele então pergunta se Shinra é um demônio, e Shinra responde que não, é apenas um herói. Neste momento é nos mostrado uma mulher misteriosa, analisando essa luta. Voltando para a luta, o flamejante simplesmente para a batalha e pede para que antes de morrer, recebesse as prestes de Iris, pois ele queria receber prestes de uma freira antes de perder sua vida. Shinra, inocente, aceita o pedido, mas logo quando ele vira as costas, o flamejante parte para atacá-lo, mas Shinra percebe a tempo e acerta um poderoso chute que destrói o braço do flamejante. Eis então que de repente aquela mulher misteriosa aparece para a luta. Quem é ela? Ela diz ser a comandante da 5ª Brigada Especial. O nome dela é Princesa Hibana, e completa dizendo que a 5ª Brigada ficará com este flamejante. O time da 5ª Brigada apreende o flamejante. Shinra até tenta impedi-los, mas Hibana arregala os olhos e automaticamente o Shinra fica inconsciente e cai desacordado. Outros componentes da 5ª Brigada chegam para segurar o Shinra, que passa a ser constantemente ofendido por Hibana. Shinra admite que comete alguns erros, porém contesta a ação autoritária da 5ª Unidade. E então Hibana o ignora e pede para que ele lamba o seu pé. A criança que Shinra tinha salvo antes aparece e pede para não machucarem ele. E essa criança é agredida. Shinra fica incomodado com isso, pois os bombeiros deveriam existir para proteger os cidadãos, e não o contrário. Um dos integrantes fica dizendo que o garoto se machucou superficialmente,
diferente do que seria se tivesse sido queimado. E isso deixa Shinra irado, e suas chamas explodem, tirando todos à sua volta. Hibana fica impressionada com a força do nosso protagonista, que desafia toda a 5ª unidade para uma batalha. E então a 8ª unidade chega para apaziguar a situação. Hibana decide apreender o flamejante para seus experimentos, e claro que Obi, a princípio, não concorda com isso, mas Hibana argumenta que a 8ª unidade é precária demais para lidar com o estudo de um flamejante, e isso deixa Obi sem argumentos. Obi apenas exige que toda a pesquisa será compartilhada entre as unidades. A Hibana afirma que sim, porém sabemos muito bem que isso não irá acontecer. Um dos integrantes da 5ª unidade ironiza o comandante Obi, e isso enfurece Shinra e Arthur, que partem para cima dele. Maki surge para separar, e mesmo separando, ela dá um soco certeiro no estômago dele. É nesse momento que Obi percebe não estar sozinho, e agradece a todos. Hibana ameaça a 8ª Brigada, dizendo que quando os bombeiros vão além de seus limites, eles são apagados de sua existência. Muito feliz e confiante, Obi diz que as chamas de sua brigada não serão apagadas tão facilmente. Só fazendo umas considerações finais aqui, eu achei muito legal, primeiro que o Okubo conseguiu nos apresentar o mundo e o contexto da história de uma forma muito fluida, sem nos bombardear com informações inúteis, sempre muito objetivo e prático. Shinra já me cativou desde o primeiro capítulo. Essa coisa dele sorrir quando está nervoso me quebrou várias vezes, eu dei muitas risadas, e sinto que o passado dele vai ser muito mais importante no futuro do mangá. As cenas de ação, como sempre, impecáveis. São poucos mangakas que conseguem fazer cenas de ação tão boas como o Okubo. Outra coisa muito positiva foi a parte visual. A arte utilizada nos personagens e nos cenários está muito boa. Com o passar dos capítulos, entendemos bem melhor o passado do Shinra e todo o trauma que ele carrega. E tem uma coisa que eu preciso falar aqui, não quero ser repetitivo, mas não tem como ressaltar a arte do Okubo. Aquela imagem do Shinra entrando em seu primeiro incêndio é sensacional, aquela página pode virar facilmente um quadro aqui na minha casa. A única coisa que eu senti um pouco de falta até agora é uma maior exploração dos outros personagens que compõem a Unidade 8, mas eu acredito que futuramente nos próximos capítulos isso vai acontecer. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like se você gostou dessa análise, se você tá acompanhando o mangá novamente por mim, ou se você tá conhecendo o mangá agora, comenta aqui embaixo o que você tá achando. E não esqueçam de se inscrever no canal também. Se for comprar alguma coisa, compre na Amazon utilizando algum dos meus links de afiliado. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Abração. Falou!